Olá, fisioterapeutas, tudo bem com vocês? Olá, acadêmicos de fisioterapia. Estamos começando mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebendo grandes nomes da fisioterapia nacional. Hoje temos um convidado super especial, que já vocês vão saber quem é. Quem fala aqui é o João Ruaro, sou professor, fisioterapeuta e educador financeiro. Hoje a gente está aqui para bater um papo com um grande amigo, tanto meu quanto da Cibele, e vocês já vão saber quem é, mas a Cibele vai dar as boas-vindas primeiro para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos bem. Então, aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, sou professora e, para quem me conhece, eu sou uma super mega apaixonada por comportamento motor, neuromodulação e tudo que envolve, né, a recuperação aí de pacientes neurológicos. Eu vou chamar agora, como o próprio João disse, um grande colega, né, uma pessoa que eu acho até, depois, né, ele vai poder confirmar isso, mas eu acho que quem me apresentou ele de fato foi o meu marido, né, que eu acho que pelo menos que estreitou os lados, mas antes de eu chamá-lo, roda a nossa vinheta. Muito bem, já temos o nosso convidado aqui, grande Alexandre Novotny. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, tudo bem? Tudo bem, João. Muito prazer estar com vocês. Valeu a lembrança, valeu a atenção. E vamos bater papo. É isso aí, é uma honra que você está aqui nesse episódio do Fisioverso. Alexandre, conta pra gente um pouquinho quem é você? Quem é o fisioterapeuta Alexandre Novotny, e depois a gente entra um pouquinho na sua vida pessoal para conhecer um pouquinho mais também dos seus gostos, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus hobbies e assim por diante. Conta um pouquinho sobre você, fisioterapeuta. Já estou feliz que você acertou meu sobrenome, que é a coisa mais difícil no mundo na fisioterapia, acertar e falar meu sobrenome. Então, já estou feliz. Eu sou Alexandre, sou formado na UEL, já tenho 33 anos, todos voltados à ortopedia e fisioterapia esportiva. Comecei lá em Londrina, junto com os caras que eu devo bastante, que é o Nelson Chirabi, o Afonso Salgado, o José Dias, que eles tinham uma clínica lá, eu entrei de estagiário com eles. Mas, como eu jogava basquete, na sequência eu vim para Maringá, porque eles montaram um time de basquete aqui, para jogar a Liga Nacional, e aí eu fiz minha vida toda de fisioterapia aqui em Maringá, né? Consegui fazer o mestrado, consegui fazer um doutorado, hoje eu tenho minha clínica, tenho participação no hospital, tenho participação no plano de saúde, então hoje já ultrapassou um pouquinho aquela situação de só fisioterapia, tá? Então também é um administrador, também é a parte empresarial, que a gente não tem na formação, mas que é bastante interessante no nosso dia a dia. Legal, eu até tinha colocado aqui nas minhas anotaçõezinhas, né, que acho que uma das grandes coisas que tem, acho que para falar de você, né, acho que não é só do aspecto técnico, né, acho que você é reconhecido nacionalmente pela atuação na ortopedia, na fisioterapia esportiva, desse ponto de vista técnico, mas é um profissional super diferenciado nessa questão de empreendedorismo, né, eu acho que eu tenho, né, tenho certeza que isso pode inspirar muitas e muitas pessoas, porque, como você bem falou, na verdade, isso não está muito enraizado na nossa formação, né? A gente ainda tem bastante dificuldade, né, nesse lado um pouco mais empreendedor e sucesso nesse sentido, né? Eu acho que você é o reflexo do que pode dar certo dentro da fisioterapia. Muito obrigado, Cibele. Mas não que a gente saia da fisioterapia. A fisioterapia abre muitas portas. Você conhece muita gente, conhece muitas pessoas e aparecem várias oportunidades. Então, vale a pena estar atento, ouvir bastante, aprender bastante, conviver com pessoas que realmente não só abram portas, mas que deem possibilidade de mostrar o seu serviço, que você pode crescer, que você pode produzir para uma empresa, para um hospital e assim por diante, né? Então, às vezes, tem que se preparar para essa situação também. E, às vezes, buscar alguns conhecimentos, que essa é uma área que a gente não tem na graduação, nem mesmo para cuidar da própria clínica, em relação ao comércio, economia e assim por diante. Com certeza, eu acho que talvez esse hoje seja um
pulo do gato mesmo, né? Para quem está lidando com a fisioterapia, nem né? Não só as pessoas que estão entrando aí no mercado de trabalho, mas pro pessoal já mais experiente também, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Eu vou fazer uma interrupção aqui do assunto, porque eu sei que o João ele vai dar um fora muito cedo, porque eu conheço, eu até chamo bastante o Alexandre de Alexandre, né? Acho que geralmente eu chamo mais de Alexandre. Eu acho que eu chamo, quando eu estou falando com ele, muito mais de Alexandre, mas no meio, como é que eu vou dizer, mais íntimo, o pessoal chama o Alexandre de Pato. Então, daqui a pouco o João ele vai largar um pato aqui no meio. Então, antes que ele passe essa vergonha, explique para nós, da onde que surgiu isso? Isso aí vem desde pequeno, quando eu iniciei a vida esportiva, né? Eu até brinco, o pessoal me chama de Pato porque as mulheres me enganam. Tá bom. Mas aí vem do esporte mesmo. Minha voz até hoje é um pouquinho nasalada, é um pouquinho fanho, vamos dizer assim. E quando eu era pequenininho, tinha um desenho animado que era do Patinho Duck. E aí é muito engraçado, porque ficou Patinho. Eu vou para Londrina, um cara de quase 1,90, basqueteiro, e ô Patinho. Aí fora dos meus amigos de infância, né? Aí sim, depois que eu vim para Maringá, o pessoal da fisioterapia, o pessoal das sociedades, aí é o Pato mesmo, né? Mas geralmente quem é mais próximo, quem é mais chegado, até para brincar, e aí seria isso, era o Patinho do desenho. E a voz mais nasalada mesmo. Nada em especial. Já temos a explicação oficial direto da fonte, então. Porque assim, é o que eu disse, assim, o Pato e a Cia, eu tenho certeza que vai, assim, concordar com o que eu vou falar agora. Eu desconheço alguém que não gosta do Pato, porque o Pato é um cara realmente muito especial, um cara muito expansivo, muito autêntico. Então, assim, essa intimidade você constrói muito rapidamente depois que você o conhece. Então, aí fica, assim, para mim é esquisito de chamar de Alexandre. Então, assim, eu fico muito mais à vontade chamando de Pato. Então, estamos junto aqui, assim, Fisioverso, esse mundo da fisioterapia mesmo, eu fico mais à vontade de te chamar assim, porque, assim, eu sei que eu tenho liberdade para isso e você sabe o quanto eu gosto de você, nosso papo vai fluir mais desse jeito aqui, que fica mais bacana. Então, vamos lá. Me deve uma, né, João? Eu já tenho. Não, já tô com débito com a Cia aqui. Pato, você falou uma coisa super interessante ali. Eu sei dessa história, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam também. Você começou ali, obviamente, como fisioterapeuta, e você tem uma relação muito estreita com a SONAF. Já a gente vai entrar nisso aí também, né? Com o esporte, com a fisioterapia esportiva. Mas a Cibele entrou nesse papo da gestão, do empreendedorismo. Eu queria que você contasse para o nosso público aqui, né? A gente tem muito estudante, muito profissional ouvindo, e você é um exemplo de gestor também, e hoje você, inclusive, tem parte de uma rede hospitalar, de um plano de saúde, você realmente saiu desse submundo só da fisioterapia, né? Você foi para a saúde como um todo. Como que isso entrou na sua vida? De que forma ou que você buscou entrar, né, ou expandir esses horizontes? Conta um pouquinho como foi essa questão do plano e do hospital aí. Foi realmente uma oportunidade dentro da clínica, aquilo que eu comentei antes. A fisioterapia se oferece alguns contatos, algumas conversas, algumas amizades. Isso aconteceu numa fase aqui em Maringá, em que a Unimed estava verticalizando a empresa deles, o que é natural de uma empresa grande, e começou a cortar os contratos com os fisioterapeutas. E nesse interim, nessa mesma época, eu tinha 2 pacientes que gostavam de tênis, e a gente estava super bem, são 2 médicos, e eu já tinha passado pela seleção brasileira de tênis, via fisioterapia. Então, nessa, conversar de tênis, conversar de fisioterapia, eles pacientes na clínica, eu sabia que eles eram sócios majoritários de um plano de saúde, que é o Paraná Assistência Médica, é o PAN aqui em Maringá. Né? E aí eles fizeram uma proposta, falaram, olha, o que você acha de você e teus sócios tocarem a fisioterapia do plano para a gente verticalizar, uma vez que a gente também compete com a Unimed aqui. Eu falei, olha, temos o maior interesse.
E na época foi carro, foi apartamento, foi tudo. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu sou bem realista, sou um sócio minoritário lá, mas participo da diretoria, participo das reuniões, tenho direito a voto. E uma coisa super legal, eu falo que o nosso plano de saúde e o que eu atendo na clínica, a Cibele vai gostar. Nós recebemos consulta, nós recebemos por eletroterapia, nós recebemos por fisioterapia manual, que é tudo que o conselho sugere, pede para a gente, e eu consegui fazer isso na minha clínica. Eu acho que é uma das poucas no Brasil que isso acontece. O plano foi crescendo, foi evoluindo. Nós abrimos Cascavel, nós abrimos algumas cidades ao redor de Maringá, né? E aí nós precisávamos de uma outra situação. No plano de saúde, 84% do atendimento é o atendimento que não depende de internação, é aquele clínico. Então, nós tivemos a ideia de montarmos um hospital dia para suprir esses 84% do plano. Né? Então, hoje a gente tem o plano de saúde, temos o hospital, temos uma parceria na qual nós éramos sócios de outro hospital que cobria parte de UTI para a gente. Né? Esse hospital foi vendido, mas o plano de saúde tinha 20% dele, 22%. Então, antes de nós vendermos as nossas cotas, nós fizemos um acerto aí, de prazo bastante longo em relação a anos, para eles fazerem a cobertura dessa outra porcentagem menor que da carteira do plano, né, que seria a parte de UTI. Que interessante. Mas olha só como é importante ter o fisioterapeuta dentro também desses conselhos gestores, né? Porque, obviamente, sabe muito melhor as necessidades da nossa profissão. E a gente tem isso, né, hoje, assim, já tem muito físio que é secretário de saúde, alguns já estão indo para a carreira política, se candidatando a vereador, a prefeito e assim por diante, e a gente vai ganhando representatividade, né? E tem que ser assim. E tem, exato, porque assim, a gente às vezes não, né? Muitas vezes a gente reclama, né? E reclamar é o forte do povo, mas as pessoas, elas não conhecem a nossa realidade. Então, a gente não pode exigir que os outros briguem pelas nossas necessidades, porque quem precisa explicar e provar, né? E eu acho que isso é muito importante. Eles não colocaram isso dentro né, da clínica de vocês, do hospital, porque você falou que era bonito, né? Você provou para eles a necessidade e o quanto isso também tinha retorno, né? Então, acho que quando a gente consegue fazer isso, fica mais fácil, né? Tem um outro detalhe. Quando eu falo, eu converso direto com os meus sócios para verificar o que eu posso ganhar com fisioterapia, mas tem uma contrapartida. Eu tenho total autonomia de pedir o número de sessões, eu tenho total autonomia, ou os fisioterapeutas, para dar alta fisioterapêutica. E onde que eu consegui mostrar para eles que eles podiam confiar? Exatamente naquela condição. O plano liberava aquelas malditas 10 sessões. Resolveu em 3, alta. Resolveu em 5, alta. Resolveu em 8, alta. Mesmo que nos primeiros anos eu não tinha uma margem de lucro boa, mas eles foram verificando e aprendendo que eu era preocupado com o plano, com a progressão da fisioterapia de uma forma bastante justa, clara e transparente. Tá? Então, isso você também tem que ter em mente. Já que eu ganho pouco, eu tenho que atender 30. Já que o plano me paga pouco, eu vou atender de 10 em 10, de 5 em 5. Só vou pôr na cinesioterapia. Não. Se você se propõe a fazer, faça bem. Seja justo com o paciente, justo com a empresa que você está representando. Uma hora isso volta. Sem dúvida. Uma hora vai chegar. E quem mais ganha? O paciente. O paciente. E é uma coisa, sabe, que eu falo muito aqui, a minha realidade hoje, minha e do João, né? Nós atendemos unicamente SUS hoje. E a gente escuta muito, né? E isso, infelizmente, ele se estende para operadoras de saúde também, né? Mas no SUS isso é mais forte. Eu vou lá fazer fisioterapia no SUS, cara, aquilo não tem fim, não tem melhora, né? Nos planos de saúde as pessoas muitas vezes falam a mesma coisa. E isso para mim, assim, é muito dolorido enquanto fisioterapeuta, sabe? Porque eu acho que ninguém obriga a gente a estar onde a gente está. Eu sei que todo mundo até precisa do emprego, mas não importa se você se propôs ali a atender pelo SUS, atender pelo plano, não importa mais o quanto você ganha, você tem que dar o teu melhor, independente do cargo que você ocupe. E como você falou, acho que a partir do momento que a gente faz um trabalho bem feito,
isso retorna, né? Não vai ser talvez no primeiro mês, né? No primeiro ano, mas quando você é um bom profissional, você é reconhecido, né? E eu acho que aí entra em questões éticas, né? Que a gente nem precisa entrar aqui, mas a gente não dar esse melhor atendimento, isso infringe milhões de artigos do nosso código de ética, né? João, desculpa. E um outro lado que eu procuro fazer muito bem aqui é cuidar bem da equipe. Por exemplo, aqui em Maringá nós não temos, né, uma convenção, tá, para o trabalho de 6 horas do fisioterapeuta. O que eu faço? Eu sigo um sindicato que tem lá fisioterapia, que é de Curitiba. Mesmo Curitiba sendo maior, sendo uma capital, os gastos e custos maiores para você manter um serviço, eu procuro pagar para os fisioterapeutas aqui o valor do sindicato lá. Tá? Que se comparar com as médias do que eles falam para mim aqui em Maringá, eles são super felizes, trabalham alegre, estão sempre dispostos, estão sempre rindo, sempre querem conversar, sempre querem estudar, sempre estão tirando dúvidas, sempre estão me questionando alguma coisa que os incomoda, e funciona muito bem a clínica. Não, isso aí eu não tenho dúvida, assim, a equipe, né, ela sendo bem gerida e trabalhando satisfeita, sem dúvida o ambiente todo ele fica muito diferente, né? Com certeza. Isso são coisas que a gente não aprende na universidade. A gente tem o nosso grupo que passa por vários setores, por várias especialidades, mas você lidar com uma especialidade que não é a sua, você tem que te administrar, você não tem por domínio de conhecimento, você vai ter que aprender o mínimo daquilo ali. Pelo menos para fazer aquela parte do serviço que você não tem informação, funcionar bem. Então, isso é a parte legal que você acaba aprendendo também a oferecer serviços, né? Sem dúvida. Hoje, assim, ó, qualquer fisioterapeuta, né, ele tem que começar a aprender noções de empreendedorismo, de gestão financeira, gestão de orçamento, gestão de carreira, né? Ele tem que saber onde ele quer estar lá na frente, porque hoje, assim, hoje a gente forma muitos alunos, né? São muitas faculdades de fisioterapia Brasil afora aí. E assim, isso também mostra o quanto a nossa profissão cresceu, o quanto tem muito fisioterapeuta, Brasil inteiro aí, eu sempre falo isso, que tem muito fisioterapeuta voando, que tá indo muito bem, mas também, muitas vezes, porque, de certa forma, ele aprendeu um pouquinho sozinho, que foi, acho que, um pouco do que aconteceu contigo, né? As oportunidades também foram aparecendo, você estava preparado para, naquele momento, assumir, você correu riscos, né? Você mesmo falou, pô, vendi meu carro, vendi meu apartamento, vendi minha casa, não sei o que lá. Não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço para talvez lá na frente colher os frutos, porque assim, ó, não há uma garantia. Você tem que trabalhar muito para conseguir recuperar tudo isso depois, e as pessoas talvez não estão muito preparadas para pagar esse preço que é muito alto, né? Exatamente isso, com certeza. E hoje, imagina, quase o 3º ano pós-pandemia, né? Ainda teve isso. Quase que a empresa vai para o buraco. E aí vai a empresa, vai ao hospital, vai clínica, vai tudo, né? Infelizmente. E é bastante complicado. E uma empresa desse tamanho, ela funciona, aspas, não que seja um banco, mas ela tem um compulsório que ela tem que deixar lá com o Estado, com o órgão regulamentador dos planos de saúde, para garantir que se ela quebrar, 6 meses, o dinheiro que ela tem lá vai dar assistência ao paciente. Então, você lidar com isso, lidar com o meio, lidar com o mercado... Esse é um montante muito alto. É tarefa diária. É aprendizado diário. E na sua clínica, basicamente, assim, ó, vocês atendem só a trauma ortopédica ou tem outras especialidades também? Não, ela é uma clínica, todo mundo olha, o Alexandre, ele só faz ortopedia e fisioterapia. Eu só faço mesmo isso, porque eu gosto desde o princípio, lá quando eu entrei na universidade, era para isso. Então eu já tinha muito bem definido isso na minha vida, até em decorrência do esporte, de ser atleta na época. Mas lá nós temos todas as áreas de fisioterapia. A Sibeli sabe que às vezes volta e meia incomoda ela em relação a neuro, de algumas orientações, até orientações dela para como eu conseguir as coisas no próprio plano, dentro de vias legais, corretas, tá? Mas temos todas as áreas. Neuropediatria, neuroadulto, tem pneumo, cardio um pouco menos, né? Mas o forte, não vou negar para vocês, é ortopedia, é o carro-chefe,
tá? A esportiva em si também tem que ser realista. Não é o que mantém a clínica, uma clínica de fisioterapia. Outra, o que nós temos hoje são indivíduos das sociedades que mantêm atividade física 3, 4, 5, 7 vezes na semana, participam até de torneios interclubes, ou até mesmo em algumas associações, mas não são atletas profissionais, né? São indivíduos que praticam atividade física, mas se machucam, têm as mesmas lesões dos atletas, mas estes ajudam a manter a clínica. O atleta em si, não. Não, e assim, ó, a gente viu recentemente aí, até com as Olimpíadas, né, a importância do fisioterapeuta lá no campo de jogo, né, lá nas quadras, nos campos e nos ginásios, piscina e assim por diante, mas a gente vê que o esporte ainda, o apoio ao esporte aqui no nosso país é muito restrito, né? Então, assim, imagine tentar manter uma clínica numa cidade do interior só atendendo esporte. Isso é completamente inviável, né? Não, assim, financeiramente não tem como. Eu acho que já é difícil em cidades grandes, né? Quem dirá em cidades pequenas, né? Por exemplo, não que Maringá seja pequena. Não, eu sou totalmente feliz. Perto de uma capital. Alô, maringaense, tá, pessoal? Se você pegar até mesmo Curitiba, né? Os clubes fortes são o quê? São os do futebol, e esses já têm as próprias clínicas, né? E o que vocês comentaram. Quando eu entrei na universidade, eu já jogava. No meu último ano de universidade, eu assinei um contrato com Maringá para jogar uma Liga Nacional aqui. E olha o terror, eu tinha que vir de Londrina para cá, às vezes treinava o dia, voltava do dia, porque tinha hospital de manhã, lá na UEL, vinha para cá no final de semana, viajava para jogar, voltava para cá, corria para Londrina, e era um desespero. Só que me ajudou bastante, porque jogar uma liga e conseguir se formar ajuda muito. O salário era interessante, ajudava a comprar livro, ajudava a fazer os cursos de fisioterapia esportiva, né? E como eu entrei muito novinho, entrei com 17, 21 estava formado. Esse suporte do basquete foi fundamental. Tá? Esse dinheirinho que eu ganhava lá me ajudou demais em relação a buscar maior conhecimento. Então, não é só ir para a fisioterapia. Eu acho que o fisioterapeuta tem que... eu gosto dessa área. Vou trabalhar, estou começando. Guarda uma porcentagem. Tá? Aplica em curso, aplica em conhecimento, vá visitar serviços, vá visitar colegas que têm clínica, que têm um serviço interessante. É assim que cresce. A internet tem tudo? Tem, mas ela não te dá inter-relação pessoal ao vivo, face to face. Claro. Isso você só vai aprender negociando com o paciente. E dentro do consultório é um jogo, né? É um jogo de você mostrar que sabe que você tem que passar segurança, que você vai resolver, que você vai cobrar o justo. Isso não tem cartilha. Não, é bem isso mesmo. Assim, é lá no tete a tete, como você falou, né? Porque hoje, assim, são muitas especialidades dentro da nossa profissão, né? Muitas especificidades também. Então, até a quantidade de profissionais faz com que a gente tenha que ser cada vez melhor. Mas isso é bom para a nossa profissão, porque quem ganha, é o que eu sempre falo, é o paciente. A gente está nesse caminho aí de fazer uma fisioterapia cada vez melhor. Ô, Pato, conta um pouquinho como que foi a tua trajetória acadêmica. Você foi pro esporte em que momento? Daí você entrou na Stricto Sensu também? Em que momentos, assim, ó, conta um pouquinho como que você decidiu ir para cada área que você atua aí hoje. Eu sempre procurei observar muito o que estava acontecendo em relação ao país e à fisioterapia, tá? Certo. Então, o basquete em si, eu joguei desde os 9 anos. Então, desde pequenininho, seleção paranaense todos os anos, campeão de vários estaduais, joguei campeão sul-brasileiro, joguei brasileiro, das categorias de base. E isso eu fui conhecendo muita gente também dentro do esporte, que até hoje eu conheço. Como eu disse, eu entrei bastante novo na universidade, eu entrei com 17, né? Meu pai nem sabia que era fisioterapia. Você está fazendo medicina? Eu falei, não, pai, é fisioterapia mesmo. Né? Até explicar em casa do que se tratava, era uma guerra. Mas só te interrompendo, e daí nessa o teu irmão também fez, né? O meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo também jogava basquete,
acabou indo para a Físio também. Os três, né? Os três homens foram para o basquete, né? Então, nós temos os irmãos Antetokounmpo e os irmãos Novotny. Opa! E tem uma história legal, hein? Eu falei que eu, com 17, entrei na universidade. O nosso time, que era juvenil, nós ganhamos os Jogos Abertos no Paraná. Isso nunca existiu aqui. Nós ganhamos um aberto e o mais legal, a grande maioria estudava. A grande maioria, hoje, tem médico, tem engenheiro agrônomo, tem fisioterapeuta, administrador de empresa. Então, esse nosso time era muito jóia. Treinava, mas todos eram preocupados em estudar. Isso é uma coisa extremamente difícil de encontrar. Então, acho que o nosso grupo era um grupo muito especial. Era unido para jogar, mas um ajudava o outro para estudar. Isso era bem jóia. Eu formei com 21, falei para vocês. A primeira especialização não era uma coisa fácil de encontrar. Não tinha em Londrina, não tinha em Maringá. Eu fiz a minha primeira especialidade em Curitiba, na Tuiuti. Então, eu tinha que sair daqui. Eu formei lá. Eu sei. Então, eu fiz lá. Tenho vários amigos até hoje. E ela depois acabou virando não só para ortopedia, mas para o esporte também, a especialidade. E até esse momento, eu tinha aproximadamente uns 5 anos de formado. Não estava naquele boom de abrir as escolas. Mas a gente ouvia, né? Eu ouvia acreditado, fisioterapia é a profissão do futuro. E tinha aquela situação, mudanças de governo no Brasil, que comentava a possibilidade de abertura mais fácil de cursos na saúde. Eu falei, opa, se isso pode acontecer, é hora de começar a buscar alguma coisa além da especialização. Então, eu fui para o mestrado bem mais tarde. Eu fui para o mestrado vários anos depois de formado. Tá? E uma vez no mestrado, eu também dei um tempinho para o doutorado. Mas para o doutorado, eu quis fazer por uma satisfação pessoal. Acho que eu já conversei algumas vezes com a Cibele, o que eu via de possibilidade, o que eu vejo. Se bem que eu acho que eu não vou conseguir, não. Uma vez que eu sou um professor doutor, estou na minha empresa, tenho como desenvolver pesquisa, por que eu não posso, como CNPJ, entrar e brigar por dinheiro e produzir ciência na minha clínica, de qualidade? Claro. Tá? Que alguns países de primeiro mundo fazem. Tá? Uma parte, o Canadá tem um pouquinho, os Estados Unidos bem mais. Tem um monte, né? Assim, os melhores trabalhos, eles vêm dessas instituições, né? Exato. Se é público-privada, não. Eu sou privado, eu pago imposto, eu tenho formação para tal, eu fiz minha formação fora, tenho uma certa produção. Por que eu não posso, na minha clínica, no meu serviço, desenvolver ciência? E por que eu não posso ganhar? Por que eu não posso, de repente, criar alguma coisa lá que seja de bom para todo mundo e continuar fazendo com que a minha empresa seja reconhecida e tenha ganho? Mas esse cara quer explorar, esse cara quer usar o Estado. Não, eu sou extremamente realista. Eu acho que existe essa possibilidade. Infelizmente, não é muito bem vista no Brasil essa situação. Mas, quem sabe? Não, mas eu acho que esse na verdade, assim, ó, é o caminho para a gente fazer uma fisioterapia cada vez de mais qualidade, né? Porque, mas sempre quem trilha esses caminhos primeiro encontra muitas pedras, né? Fica muito mais difícil fazer isso, porque assim, ó, depois que os modelos estão estabelecidos, as pessoas acabam reproduzindo aquilo e a sociedade aceita de uma maneira mais natural. Agora, assim, implantar um novo formato, um novo serviço, uma nova forma de interpretar as coisas ali, né? Porque assim, ó, infelizmente, eu acho que a gente tem muita distância ainda entre a academia e a clínica. Isso é uma coisa ruim. Ó, você, assim, ó, eu e a Sibeli somos professores de universidade, tá? Hoje você é clínico, mas você teve a oportunidade de cursar uma pós estrito sensu que com certeza te abriu a mente para conceitos e abordagens que você não está acostumado na clínica. E isso talvez tenha muita resistência para que o teu serviço consiga mesclar essas coisas, tendo a clínica e a academia tentando produzir ciência e, na verdade, sem suporte, sem apoio, né? É você fazendo sozinho. Não, com certeza. É você contra você,
E depois que você vencer você mesmo, você tem que brigar com o meio. E o meio é complicado. Extremamente complicado. E hoje vocês conseguem fazer alguma coisa nesse sentido? Assim, você consegue produzir ciência na clínica? Até poderia, tá? Tem como ser feito, tem como estruturar, só que eu dependo de investimento. Por exemplo, eu vou, dentro da minha eletromiografia, controle motor, como a Sibeli comentou, quanto eu vou gastar para estruturar isso na minha clínica? E em quanto tempo eu tenho que vislumbrar retorno para isso? Esquece. É difícil. Não, é muito difícil e assim, envolve muita gente, eu acho, né? Sim, envolve dinheiro, muito tempo e muito investimento. Eu tenho, né, acho que vocês dois sabem, né? Eu trabalho muito, uma das minhas áreas muito fortes de atuação é dor neuropática. E eu fiz algumas formações, e na verdade isso já vem desde o meu mestrado, né? Que eu trabalhava muito com estimulação sensorial, enfim. E eu tenho uma formação fora do Brasil que é só com reeducação de dor neuropática. E daí hoje, como que a gente faz? E como que funciona isso, né? Eu fui para fora para fazer, e o lugar, assim, eu sempre falo, é meu local de trabalho dos sonhos. Por quê? Porque é uma clínica de dor neuropática dentro de um hospital. Então, todos os pacientes que chegam ali e que eles identificam previamente que tem risco ou que tem uma dor neuropática, eles encaminham ali para a clínica. Eles têm um banco de dados, isso desde 2004, então eles têm tudo estruturado em termos de avaliação, todos os pacientes recebem, né, a mesma avaliação. Claro, as intervenções elas variam um pouquinho, porque é normal, né, a gente não tem, a base da intervenção é a mesma. Hoje, isso já deve fazer uns 8 anos, a gente conseguiu acrescentar ainda fora do tratamento convencional, estimulação transcraniana, enfim, mas é tudo muito bem estruturado. E daí hoje aqui eu tenho os meus alunos, né, de iniciação científica, a gente usa os dados deles, a gente tem hoje mais de 6.000 pacientes que a gente consegue usar para produzir pesquisa. E assim, veja, só que é um saco, a gente tem um monte de barreira, porque a gente não tem grupo controle, por exemplo. Né? Porque assim, é um ambiente clínico, eu estou usando dados, né? Então assim, a gente também, né, daí dá umas reboladinhas, né? A gente, aí, claro, né, faz outros tipos de estudos, não pode fazer ensaio clínico, mas enfim, mas como que a gente consegue produzir? Então hoje a gente tem a parceria aqui da Unicentro, a gente tem a parceria da McGill lá no Canadá e essa clínica lá. Então basicamente eles produzem muito e nós usamos esse banco de dados para fazer. Então, é muito investimento, é formação que tem que ter. Então, eu já mandei aluna de doutorado lá para fazer a formação. Então, assim, é puxado. E né, o povo lá é suíço. O João vive falando, né? Ele sempre escuta falando, meu Deus, esse povo vai me deixar doido, porque é o povo que é tudo. É diferente. O ritmo é diferente. Meu Deus do céu, me deixa mas louco. é isso, né? Assim, por exemplo, nós temos uma carteira garantida de mais de 40 mil vidas do plano. Temos um hospital para fazer. Temos um controle mais regulado ao máximo sobre cada cliente nosso, sabe? Então, talvez uma faculdade, a própria clínica, o próprio plano, e aí tentar estruturar isso em conjunto. Eu concordo contigo. Tá? Só que aí tem preparação de pessoal, tem investimento em equipamento. Então, é uma coisa que às vezes dá medo e dá receio de correr atrás. Sim. Sabe? Mas eu acho que seria... E é muito serviço, e assim, quem trabalha hoje na ciência no Brasil sabe, né? Na ciência em geral, né? São anos para você conseguir publicar um artigo, né? Não é uma coisinha assim, né? Eu falo, o povo da biologia surfa, né? O povo em um dia coleta dado, vai lá, publica na Nature. Ó, que bonito. Nós ficamos lá, ó. Não, é diferente. É muito diferente. É muito, muito, né? A gente está numa área que não é simples, né? E muita variável, né? Assim, por mais que a gente fale, não, vamos pegar todos os pacientes, sei lá, com dor lombar crônica. Cara, para você conseguir, é muita variável, né? Então é difícil. Que a gente trabalha com pesquisa clínica, né? É muito, muito, muito complicado.
Nesse mesmo assunto, Pato, conta um pouquinho como que foi a tua experiência fora do país, que, se não me engano, foi no seu doutorado que você foi para meio, né? Não, eu fui antes. Foi antes? Fui antes. Para meio, aquilo que eu comentei com vocês. Quando eu estava me formando lá em Londrina, era uma época, era um período que os Estados Unidos estavam numa carência bastante grande de fisioterapeutas. E estava bem mais tranquilo, bem mais fácil de ir para lá. Então, Certo. eu tenho um grande amigo meu que foi para lá, que acabou chegando até a chefia da clínica de fisioterapia na Mayo de Jacksonville. Então, antes do doutorado, eu já tinha ido ficar um período com ele lá na Mayo, né, em Jacksonville. Né? Aí, do doutorado, aí eu fiquei no Canadá 7 meses, aí na volta eu fiquei um novo período lá nos Estados Unidos na Mayo com ele. Né? E como a Sibeli falou, é tudo para ontem, é tudo muito organizado, muito estruturado, tudo muito protocolar, tudo muito comprovado, então funciona tudo como um reloginho. Né? Então a gente... Isso foi mais ou menos que ano? Hã? Que ano mais ou menos que você foi? A primeira vez, 2014, aí depois a outra, 2018. Tá, mas faz uns 10 anos que você foi a primeira vez. Eu acho que é importante, até pro nosso público aqui, entender, conta um pouquinho o que é a Mayo Clinic, né? Porque, assim, às vezes, muita gente não sabe, não tem noção da complexidade, né, que é esse centro clínico. Aí eu acho que é importante você comentar, até porque você esteve lá dentro, então, até para, às vezes, quem tem interesse, né, de como que faz para ir, o que aprende lá, conta para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Na verdade, são 3 clínicas, uma em Jacksonville, uma em Rochester, e a outra, do outro lado, que eu não lembro o nome da cidade. Então, são 3. De funcionários, eles têm 80 mil funcionários nas 3 empresas. 80 mil? É muita gente, muita gente. É fora. Aí, olha só, eu fiquei em Jacksonville. Vou na clínica. Chegar, não é uma Esse é meu clínica sonho, assim. em Jacksonville que eu criei. São 7 prédios. 7 prédios. Um é de cirurgia, o outro é de hotel para os pacientes, o outro, na fisioterapia, são 3 andares, tem o de biblioteca de pesquisa. É um absurdo. É absurdo. Aí tem os prédios, laboratório de pesquisa. Então, é fora da realidade. Né? É um absurdo. Então, você tem tudo muito... Eu estou olhando aqui, eu fui sapear aqui enquanto estou falando com vocês, já tem mais, tem uma em Phoenix, tem uma no Arizona, né, em Phoenix, Jacksonville na Flórida, Rochester, em Iowa, no Minnesota, e em London, e eu estou achando que é uma em Londres. Porque eles tinham um projeto de expansão, tanto que o próprio Excel trouxe aqui para o Brasil um congresso de fisioterapia esportiva, né, com auxílio da Mayo. Nós conseguimos fazer aqui em Londrina, né, mas eles têm esse interesse. E é super legal. O exemplo mais joia que eu posso dar, assim, tem um médico amigo meu, cirurgião de ombro e joelho, ele me liga, preciso da tua ajuda, né, numa prótese nova. Falei, prótese do quê? De ombro. Falei, tá, que prótese nova? É uma prótese diferente, que ela é o inverso do que a gente está acostumado, nem anatômica do que o Nier fala. Eu falei, tá, você está falando de prótese reversa? Ele falou, por quê? Você conhece? Eu falei, eu conheço. Eu atendi lá nos Estados Unidos. Por sinal, boa parte da evolução da prótese reversa é da Mayo Clinic. Em resumo, eu passei todo o protocolo da Mayo para ele. Então, isso é legal, te abriu portas. E até... A gente está falando da Mayo Clinic, mas existem outras, né? Mas eles têm, inclusive na contratação, João, eles têm isso, né? Eles contratam o fisioterapeuta mais clínico, eles têm o fisioterapeuta mais coordenador de serviço, o fisioterapeuta pesquisador. Então, eles já têm essas divisões, né? Fora que lá tem infinitamente mais funções, né? Tem o assistente de fisioterapeuta para isso, o inaloterapeuta para não sei o quê, blá, blá, e funciona super bem, né? Super bem, é isso aí mesmo. E até mesmo neste grupo de fisioterapeuta, os próprios coordenadores vão identificando quem pode ser encaixado em qual área para sanar o problema mais rápido, em menor tempo e lucro. E eu acho que é a prova, né? E você falou agora há pouco, né, Alexandre, que assim, até por esse jeito deles mais certinho,
Porque ao mesmo tempo que eles têm um ritmo acelerado, eles trabalham muito menos que a gente. Infinitamente menos que a gente. Cada 5 horas lá, mas não tem um bonito no serviço. Então, assim, se não terminou hoje, vai terminar amanhã. Não tem estresse nenhum, né? Outra vida. Mas, por outro lado, eles são muito mais organizados, eles têm protocolo para tudo. Então, essa questão, João, que você comentou né, da academia estar muito longe da prática, lá não existe. Eles não vão ficar, se tem lá uma diretriz dizendo que tal coisa não funciona, não se usa. Não tem perigo deles ficarem tentando só porque acha bonito, porque não sei o quê. Não tem. Outra coisa muito legal lá, o respeito entre as profissões. João, é muito legal. Porque todo dia tem uma aula de alguma coisa. Todo dia tem um mini curso de alguma coisa. Então você trabalha o teu período e você se inscreve e vai. Eu fiz várias aulas de ultrassom de imagem com os médicos. E eles te tratam como um profissional da saúde. Só que fica muito claro. Você, fisioterapeuta, vai usar para quê? Para ultrassom dinâmico, para ver estrutura, se está cicatrizando. Eu não vou usar nomenclatura médica. E se eu usar, eu vou perder a minha credencial de físio. Então, é muito joia. Então, você tem uma possibilidade de aprendizado, de evolução absurda. Né? Então, isso é muito legal lá também. E eu acho, né, até entrando num assunto mais delicado, e eu acho que é onde a gente tem se perdido um pouquinho aqui no Brasil, né? Porque, assim, hoje a gente tem tentado abraçar demais, a coisa básica está deixando bem a desejar, né? As coisas mais básicas que são a essência da fisioterapia, não adianta, né? A gente querer dizer que não. E esse limite entre até onde eu vou, até onde o meu colega vai, até onde o outro colega vai, e até onde a equipe tem que trabalhar junta para benefício do paciente, que tem que ser sempre o principal, né, o protagonista da coisa. E eu acho que aqui a gente vê cada vez mais, por isso que tem tanta briga, não que lá fora às vezes não tenha, não é isso, não é o mundo, né? Todo lugar tem. Não é o mundo da Alice, todo lugar tem, não, né? Tem confusão. Mas eu acho que essa definição de até onde eu vou, lá é muito mais clara do que aqui. Né? E não é dizer que a gente não quer que a profissão cresça, né? Porque muita gente interpreta isso. Nossa, a Cibele está falando que não quer que a fisioterapia evolua. Não é isso. Essa é a frase. De forma alguma. Assina embaixo. Assina embaixo. A gente tem evoluído desde sempre, né? Desde muito, muito, muito tempo, né? E a gente tem ainda muito a crescer, mas dentro do que nos compete. Bom, né? Uma das coisas enfim. Uma das coisas que eu acho muito legal, evoluir em fisioterapia. O que a gente conseguiu aqui em Maringá, com o plano de saúde, com a clínica, receber consulta, dar alta, receber por eletroisolado. Isso é evoluir com a profissão do fisioterapeuta. Isso é trazer benesse para a classe. Agora, eu pegar um procedimento, pode até ter o teu reconhecimento científico, mas eu tenho por que aplicá-lo? Eu tenho como segurar o que acontecer de adverso a ele? Então, isso está mal moldado, isso está sendo explorado ao máximo para até de forma não muito coerente com a saúde e com a ética. Sabe? Isso eu acho perigoso. Eu acho que muitas coisas, elas têm como carro-chefe mercado. Né? Isso, eu acho que isso é um problema. Né? Assim, e, de novo, né, o Alexandre é super empreendedor. Ninguém está falando aqui que não é para a gente ganhar dinheiro, de jeito nenhum. Exato. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que isso vale para qualquer pessoa da área da saúde. Não estou falando só da fisioterapia, porque essa onda que a gente tem visto também não é só do fisioterapeuta, né? A gente vê de um monte. Né? Eu não vou nem dar detalhes, né? Mas assim, existem coisas básicas hoje que, né? Assim, se você for olhar para um físio, para um TO, para um dentista, você fala, caraca,
O que aconteceu, né? Que mudou alguma coisa. Deixa eu só deixar mais claro outra coisa. Por exemplo, eu tenho a clínica. A clínica atende o plano de saúde. Mas, por exemplo, eu tenho o meu espaço, a minha sala específica, Alexandre Novotny, que só atende particular. Tá? E aí o pessoal até me acha um tanto mercenário, porque eu cobro bem mais caro. Mas é o tal negócio. Uma vez que eu tenho a clínica que me segura no financeiro, me dá chance de eu mostrar o que eu posso fazer de forma individualizada e cobrar muito bem. E eu acho que o paciente é livre. Se ele acha que é caro, se ele acha que não vale, né, ele tem total direito de não querer fazer. Só que eu procuro mostrar que não é só a diferença de valor que é grande. Eu acho que a formação pessoal, a experiência e vivência pessoal é que conta o que estão fazendo parte desse valor cobrado. Claro, Então, claro. Aí tem uma fala, bagagem né? por trás, né? Exato. Eu falo, mas o que você tem de diferente? Eu brinco, tudo. Eu tenho mais de 30 anos de formado, tenho uma formação acadêmica legal, tenho uma vivência fora legal, sabe? Atendi em seleção, atendi em Comitê Olímpico, atendi em campeonato. Né? Te dou resultado. Isso. Então, tudo isso faz parte, tudo isso de vivência, experiência e conhecimento vai ser oferecido para você. É por isso que é diferente. Não, e assim, ó, e tem que ser dessa forma, até mesmo porque senão a gente vai estagnar na nossa carreira em um momento que não é mais possível evoluir. É natural que quanto mais experiência clínica, mais formação acadêmica, mais possibilidades você tem. Assim, ó, eu tava imaginando, quando você voltou dos Estados Unidos, o quanto a tua cabeça devia estar fervilhando de ideias para você implantar as coisas aqui, né? De que você vivenciou lá, porque assim, ó, quando a gente vai para um lugar assim, que é um serviço de referência, em que as coisas estão estabelecidas, que os protocolos dão certo, não é possível que a gente não se sinta super empolgado para, assim, algumas coisas a gente trazer para cá e implantar no nosso serviço, né? Mas você tem que ser extremamente realista com aquilo que você tem de possibilidade. Ou com que dá. O que eu vi lá que eu consigo empenhar aqui com uma certa margem de lucro, ou se não tem um lucro razoável, que me mostre no mercado, que me mostre ser diferente, que eu tenho alguma coisa boa além do mercado. Então, isso que a gente tem que analisar. E que até que se encaixe culturalmente, né? Exato. Porque, assim, também isso conta muito. Adaptação cultural. É uma coisa... E isso talvez seja a coisa mais gritante que tem, né? Nem tudo que tem lá vai se encaixar aqui por questões culturais. Mas aí entra uma outra coisa. Se eu pegar meu cartão tá lá, Alexandre Henrique Novotny, especialista tal, aliás, doutor, que agora eu coloco. O que tem lá? Você é osteopata? Não. Ou melhor, sou, mas eu não coloco. Você é RPGista? Sou, mas não coloco. Você é acupunturista? Sou, mas eu não coloco. Tá? Eu coloco o meu nome e eu vendo o meu nome. Nunca vendi, eu sou RPGista. Né, para RPG, agora tá voltando um pouquinho. Eu sou osteopata. Não. O fisioterapeuta tem que aprender a vender o nome dele. Por que ele vale? Porque ele tem essas formações? Porque ele oferece ou ele dá resultado? Então, isso é uma outra coisa que o fisio tem que aprender. E o que eu vejo hoje, o pessoal mais novo, eu vou fazer tal procedimento e vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer esse curso e vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso aqui e vou ganhar dinheiro. Às vezes, isso aí cai num modismo que dura na fisioterapia 8, 10 anos. E depois acaba. Ou diminui muito. Viu? Enquanto o teu nome... anos, né? Quando dura 10 anos. Oi? Quando dura 10 anos. Quando dura. Então, o teu nome... E você... Aí o paciente pergunta, mas você não vai fazer isso? Não, eu vou fazer para você aquilo que a ciência me mostra, aquilo que eu estou observando, aquilo que eu estou avaliando e que é melhor para a tua condição. Uhum. Isso é fazer fisioterapia. Não é ter um carimbo aqui, eu sou isso. Não. Se eu pôr aqui nas minhas costas, eu vou pôr fisioterapeuta. Né? Então, e isso o que a gente falou agora do mercado determinar, né? Porque as coisas que têm evidência, elas não têm evidência à toa. Elas têm evidência porque foram estudadas e hoje, né, me respaldam do uso. Então, não é, né, a gente
querer, não é crítica por crítica, né? Mas a gente tem que, infelizmente, né, sendo grosseiro ou não, entender que o nosso paciente ele não é cobaia. Simples assim, né? A gente não pode ficar experimentando coisas porque eu acho bonito, porque eu vi na internet, né? Alguém fazendo. É nosso dever, né? Estudar e saber se aquilo minimamente, né, tem algum benefício, ou pior ainda, se não causa um mal, né? Exato. E aí, ó, vocês me perguntaram, mas assim, desde mais novo, eu sempre procurei estar engajado. Por exemplo, a Sibeli foi do conselho, eu fui da primeira gestão aqui no Paraná. Então eu vi o conselho crescer, eu vi a físio mudar, eu vi para onde a físio correu. É um baita aprendizado. Isso você vai conhecendo pessoas. Com 25, eu tive a chance de falar no primeiro congresso brasileiro. E não foi de fisioterapia. Essa é a minha mágoa. Eu já tinha falado no Congresso Brasileiro de Ortopedia e depois de 18 anos eu vim falar no Brasileiro de Fisioterapia. Mas tudo bem, deu certo. Aqui em Maringá, de novo, dentro da clínica, eu conheci o dono da maior universidade, faculdade que foi vendido. Então, o primeiro curso de fisioterapia, eu ajudei o dono a montar aqui em Maringá. Então, eu aprendi, ele me contratou antes. Qual era o espaço, onde vamos construir, que tipo de prédio, que não sei o quê. Eu vivia com a engenheira. E foi um outro baita aprendizado. Que era dentro de uma estrutura universitária, onde você vai pôr a física, como vai ser esse acesso, como que isso aqui vai crescer, como vai estar aqui 10 anos. Né? Super joia. Estruturar, trazer professor, super joia. Então, eu tive chances excepcionais. Estar no conselho desde muito novinho. Montar no curso de fisioterapia muito novinho. Né? Isso faz diferença, com certeza. E continua muito novinho. Ô, louco! Claro. Eu vou te falar. Ganhou o dia agora, hein? Ganhou o dia. Não vou dormir mais. Mas essa questão dessa rede de relacionamentos, né? A gente sempre bate sobre isso também. Isso é fundamental. Você falou já da tua rede de relacionamentos do esporte, do empreendedorismo, da clínica, do conselho, dos congressos que você foi. Então, veja, né? Assim, é natural que a pessoa progrida mais se ela consegue estabelecer essa rede. Eu acho que assim, a convivência pessoal, o que eu procuro fazer sempre? Primeiro, respeito. Se eu não conheço, eu não desdenho, até julgo, mas eu guardo para mim. Eu procuro observar se eu vou fazer mal, se eu vou fazer bem, se vale a pena estar ao lado, se não vale a pena estar ao lado, se vale a pena sorrir, se vale a pena dar mão. Tá joia? Então, esse respeito, a pessoa que está na tua frente acaba observando. Ela acaba prestando atenção. Ela vai falar, putz, será que é verdadeiro? Então, numa segunda, numa terceira, ela vai ver que o comportamento é o mesmo. E aí você começa a criar um vínculo de respeito. E aí vira amizade, aí vira qualquer coisa. E eu acho que quando a gente... Desculpa, João. Pode? Você ia mudar de assunto? Ou não? Eu vou mudar um pouquinho. Tá, então só vou concluir esse. Tá. Não, que eu ia dizer que eu acho que quando a gente permeia em ambientes um pouquinho distintos, a gente aprende coisas também muito boas e aprende a filtrar as coisas, né? A gente aprende a ver com outros olhos, você julga de forma diferente, porque julgar a gente sempre julga, né? Mas a gente julga com formas, né, de formas diferentes, e isso faz a gente ter um crescimento pessoal e profissional muito grande, né? Eu sempre digo que, assim, eu sou a Sibeli antes da Abrafim e a Sibeli depois da Abrafim, porque eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. A Abrafim acabou me levando para o conselho, que é outro mundo, né? Hoje eu penso 1000 vezes antes de criticar, porque, meu Deus, as coisas são muito mais difíceis do que a gente pensa, mas foi no conselho que eu aprendi, de fato, o que é a fisioterapia, né? Porque a gente entra em questões que a gente não tem na graduação. Então, assim, eu aprendi a amar muito mais a fisioterapia, né? A fisioterapia como um todo. Mas a gente, e acho que isso mesmo, né? E as pessoas que você convive, as pessoas que
que estão ali, e nesses ambientes a gente tem o prazer de conviver com pessoas muito mais experientes que você. Com certeza. Né? Então, assim, essa visão que eles trazem, assim, é um baita de um aprendizado, né? Acho que vale muito, assim, para aquela, né? Pula que tá quentinho, vamos lá, pessoal, entra no conselho, entra nas associações, pula. Assim, é desgastante, né? Cansativo, mas também tem os seus momentos, né, de aprendizado, momentos bons, né? João, ó, eu entrei no conselho com 23. Não poderia, porque eu não tinha 2 anos de formado. Mas como estavam começando o conselho aqui, e ele foi instituído, então essas regras não eram totalmente, não sei o que, mas foi permitido que eu entrasse. E eram pessoas... Eles abrem, né, essas exceções. Assim. E eram pessoas que eu convivia, mais velhas, mais experientes, com uma vasta carreira profissional, ou de clínica, ou na escola. E isso foi super legal, me ajudou demais no início. Claro, claro. Não, e assim, ó, a maioria das pessoas que vai para, ou se voluntaria a participar de conselho profissional, assim, ó, ela no mínimo é uma pessoa bem intencionada, porque ela quer contribuir com a própria profissão. Então, assim, pô, você está trabalhando de maneira voluntária, né, assim, fazendo uma série de trabalhos e correndo atrás de um monte de coisa que, assim, você poderia estar focando no seu interesse pessoal. Você está, entre aspas, aí, se doando para a profissão, mas a profissão também retorna, né? Que é o que vocês falaram. E ainda daí emendando nessa parte dos contatos, rede de relacionamentos, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a SONAF. Você foi presidente nacional da SONAF já, então assim, vamos contar um pouquinho essa história. E já vou aproveitar, pessoal, todo mundo que está ouvindo agora, seguindo aí, vendo a gente pelo YouTube, ou ouvindo no carro, em algum transporte que tiver, pode printar a tela aqui, marca o nosso Instagram, os nossos arrobas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, posta lá, a gente vai repostar, então assim, aproveita para interagir um pouquinho com a nossa página também, e já aproveita, se inscreve no nosso canal, hein? Mas vamos lá, pode seguir. Vamos estender um pouquinho mais para como eu cheguei na SONAF, como surgiu a SONAF. Vamos lá. Desde o princípio, foi uma dica que eu falo sempre, estude, estude, estude. Então, no segundo ano, fazendo estágio, lá na Unifísio, lá com o Nelson, o Zé e o Afonso, apareceu um dia, vamos estudar fêmur patelar. Adorei. Estudei que nem um condenado. Tudo que tinha, e corria atrás, e comprava no Comute artigo. Não tinha, né, antes internet, era assim. E aí, segundo ano, fui apresentar na semana da fisioterapia o que eu tinha estudado de fêmur patelar. Certo. E aí, uma certa vez, o pessoal da clínica recebia estagiários de fora. E aí colocaram para eu ficar ao lado de um estagiário e eu acabei dando essa aula de fêmur patelar lá. Né? Mas quantos anos você é formado? Eu falei, eu não sou formado. Então eu sou estagiário aqui também. Por que você está cuidando de mim? Arruma maior confusão, quando já se viu, o cara vem de fora, põe estagiário para cuidar. Porém, esse cara me convidou para dar uma palestra uma vez no congresso dele lá em Santa Catarina, que era um dos melhores congressos que ele criou, né? Infelizmente está passando uma situação difícil agora, e ele me colocou para falar depois do pai da fêmur patelar do mundo, que era o Henri Dejur. Então ainda não fez assim, bum, explodiu na medicina, na físio. E aí eu acabei conhecendo nesse congresso o Zé Roberto, que era o chefe da fisioterapia do Comitê Olímpico Brasileiro. Olha aí. Então, tudo foi casando, sabe? Estudar desde novinho, apresentar, dar uma aula lá para os estagiários na clínica, ser convidado depois e conhecer essa pessoa. Aí ele me convocou para o Comitê Olímpico, e aí na República Dominicana, que foi o Pan-Americano, a gente começou a conversar. Então, a primeira reunião da SONAF foi no nosso quarto. Que era o Zé, eu e o Henrique Jatobá. Aí veio o Claudinho. Meu Deus, isso é muito histórico, cara. Meu Deus do céu, que momento, vai. Só que a SONAF, explora alguns essa história. indivíduos... João, só que a fisioterapia é cruel, tá? Houveram alguns indivíduos da SONAF que apagaram isso da história da SONAF. Não acredito, você cara. vê o nível de indivíduos que a gente convive hoje. Então, nem tudo é mil maravilhas. Aí, numa revisão histórica, eu pedi para quem estava fazendo entrevistar todos que estavam nessa reunião, para ver se eu estava mentindo.
E aí essa pessoa que era responsável fez, aí voltou para a história da fisioterapia, dentro da SONAF, essa história dentro do quarto, que a gente começou os primeiros passos da SONAF. E super legal, uma das primeiras coisas que nós definimos era, vai ter prova. Tá, mas calma aí. Isso aí a gente está em que ano, Pato? Qual ano foi isso da República Dominicana? 2003. Na República Dominicana, no quarto, dentro da Vila Olímpica, no nosso quarto. Há mais de 20 anos atrás, então, foi essa primeira conversa que vocês tiveram, que foi a origem da SONAF. A SONAF fez 20 anos esse ano. 20 anos agora. E essa primeira reunião foi lá. Depois e aí, ali depois a gente se reuniu mais algumas vezes, aí o Felipe participou de reunião também, o Tadeu, e aí nós falamos, olha, o que nós queremos? Nós queremos correr atrás disso com o fisioterapeuta. Mas para entrar tem que fazer prova. O que a gente é carente? O que a gente precisa... E aí a gente foi tentando definir isso. Voltando para o Brasil... A SONAF foi a primeira associação que colocou a prova, né? Ou, acho que foi, né? Ou desde o princípio. Não tinha, né? Desde o princípio. Desde o princípio, foi a primeira coisa que todo mundo concordava. Né? E aí, voltando para o Brasil, um grupo de São Paulo, que era mais fácil de reunir, fazia reuniões mais frequentes, foram estruturando, a gente participava de longe, ia dando opinião, e isso foi crescendo, até a gente institucionalizar a SONAF, na qual o Claudinho, né, lá de São Paulo, foi o primeiro. Certo. Aí, passando isso, eu já tinha sido vice do Edu, né, o Medreduit, ele tinha me convidado para ser vice. Então, antes de ser presidente, eu já tinha sido vice. Né, o Eduardo faz quantos anos que está aqui no Brasil? Eu achava que era menos. O Eduardo, ele está uns 40 anos, né? Ele validou a formação dele, o diploma dele na UEL, com o professor meu, que orientou. Eu achei, não sei de onde, é porque eu até então mudei totalmente o assunto, né? Mas é porque eu achava que ele estava aqui no Brasil há uns 20 anos, por isso que daí na minha conta não estava fechando. E o Edu é um cara fora da média. Ele pegava a moto dele, gostava de viajar, e viajava boa parte do Brasil para levar SONAF, doidinho. Ele arrumava confusão com meio mundo, e eu ia atrás como vice apagando, né? Mas foi bom, foi uma época de grande crescimento da SONAF. E aí que acabou virando, logo depois do Tadielo, 2014, aí eu entrei, né? Como presidente. Você entrou como presidente da Nacional em 14, então, 2014. Foi quando eu entrei como vice da Brafim. Aí eu dei sorte, que foi logo depois teve o projeto todo para a Olimpíada, nós montamos um projeto super legal com o Conselho Federal de Fisioterapia, né, os cursos de formação, as áreas estabelecidas. Isso foi espetacular. Vamos resgatar essa história para que as pessoas conheçam. Assim, conte você do bastidor, então, como é que foi, porque assim, ó, só para a galera saber, nas Olimpíadas do Rio, que foi 2016, correto? 2016, houve toda uma preparação da SONAF de fisioterapeutas brasileiros para atender nos Jogos Olímpicos aqui. Então, conte aí. Como foi essa? Isso foi muito legal. Se eu não me engano, foi a primeira vez que um país se organizou para essa condição, né? E aí o Felipe era o responsável dentro do Comitê Olímpico, que eu, como presidente, ajudava dando abertura, conversando com o presidente do Conselho, sim. Que é do Conselho Federal, que é do Paraná. Eu tinha um acesso muito rápido e muito bom, muito proveitoso. E o que foi montado? Eram 4 áreas específicas: físio manual, eletrotermofoto, primeiros socorros e bandagens, tapes e afins. Então, foi criada uma comissão. Essa comissão elegeu nomes que poderiam dar estas aulas para a formação de um segundo grupo, que seria, esse segundo grupo voltaria para o seu estado e dariam as aulas no seu estado. Seriam os multiplicadores, né? Os multiplicadores. Então, estes indivíduos que fizerem tudo gratuito, o Conselho ajudou demais, porque ele ajudou a financiar todo mundo ir para São Paulo, para o Guarujá. É porque o primeiro grupo foi para São Paulo, né? Foi para o Guarujá. O primeiro grupo, né? Foi para o Guarujá. E depois, esses multiplicadores que lá estiveram, passaram para os estados. Então, a preferência para trabalhar na Olimpíada era vinculada a essa condição de ter feito a formação. Quem tivesse a formação. Então, isso é bastante legal. E isso é uma coisa que eu acho super joia. Além de ser o presidente, eu fui um dos professores convidados. Aí, na fisioterapia manual, eu fui um dos 4 convidados para fazer a formação no Guarujá.
Então, não é só o cargo, vamos dizer, institucional, Sim. político. Não. Tem a carga de conhecimento que você pode ajudar também. Aquilo que eu sempre falei para os mais novos: estuda, estuda, estuda. Pô, e o legado que isso gera, né? Porque assim, ó, você tem noção de quantos profissionais na época foram capacitados? Olha, eu não vou errar, mas bastante. Porque a gente tem... Isso foi tudo apresentado... Eu me lembro mais ou menos aqui do Paraná, mas eu me lembro que foi bastante, porque acho que não foi nem feito só em uma leva, né? Não. Foram feitos alguns. Aqui umas 2 ou 3 formações. Só que eu acho que todas foram ministradas em Curitiba, né? Se eu não me engano. Todas em Curitiba. É porque daí teve que ter, ó, eu me metendo, que não sou nem da SONAF, mas tá bom. Mas é porque daí teve que ter parceria até por conta disso, né? Tinha uma instituição que cedia o auditório. E a gente usava as regionais para ir pedindo, usávamos os conselhos para ir ajudando, os conselhos regionais de fisioterapia. Então foi uma logística enorme, ficou muito legal. Não, extremamente elogiado pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Muito, muito bacana isso daí, porque assim, obviamente, daí a atuação nos Jogos Olímpicos, né, assim, foi diferenciada, né, do corpo clínico de fisioterapeutas ali. Não, é porque essa condição de você fazer uma preparação prévia dá mais tranquilidade, dá mais segurança. Você ele já né? se conhecia, então fica bem mais tranquilo de se trabalhar. É óbvio que aí entra dificuldade de língua, dificuldade social, cultural, comportamental. Então, essa adaptação a gente não tinha como dar. Mais alguma coisinha por ter vivido fora, eu e mais alguns que deram a gente podia ajudar. Então, a gente tentava orientar nessa condição também. E assim, ó, eu até confesso aqui uma dor minha que eu vou levar para sempre, porque assim, ó, eu sou um cara apaixonado por esporte, cara, assim, tá passando curling na TV, para quem não sabe, curling, os caras arremessam uma chaleira no gelo lá e assim, eu tô assistindo, sabe, competição de boliche, eu sou apaixonado, eu fiz a formação, mas na época por um motivo que não cabe agora, eu não consegui ir para os Jogos Olímpicos. Então, assim, cara, essa é uma frustração que eu carrego, sabe? De não poder fazer parte da equipe lá na hora. Mas posso te falar? Eu também não fui. Eu acabei não indo. Porque aí vem o outro lado. Eu não fiquei divulgando. Hoje eu posso falar que já faz mais tempo também. Nós estávamos num processo de negociação da empresa aqui. E eu, como sócio, tenho que estar aqui para assinar. Poderia ter deixado assinado tudo? Peraí, minha vida são valores grandes, não tem que estar participando de reunião, tem que ver o que está acontecendo. Cada um tem seus motivos, né? Não, e são momentos, né? O Beto fez também, não foi. Eu não me lembro o que aconteceu, mas ele também não conseguiu ir. Foi 2016. Eu tinha uma coisa que era vital para minha condição depois, né? Então não tinha como eu ir. Exato. Só que aí, olha só, aí o mundo dá a volta. Eu saí para fazer o doutorado. Mas parece que é imã, né? E bem antes de eu sair, negociação, tinha uma proposta de fora para a empresa. Aí pegamos todo o grupo de advogado da empresa. Olha, eu preciso estar fora. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Não, hoje os mecanismos são esses, sem fazer isso. Aí quando eu já deixei tudo pronto. Só que aí, você senta com o teu sócio, fala, você vai responder por mim, esse é o trajeto, tem que acontecer isso, se não for isso, não vai validar. Só que eu não tinha experiência, não tinha vivência. Então eu acabei aprendendo isso com não ir para a Olimpíada. Faz parte. E assim, ó, hoje, como que tá a tua relação com a sociedade, com a SONAF? Você tá ativo? Participa ainda? Participo. O último curso de formação na SONAF eu fui professor, agora que era com o pessoal mais novinho. Então eu fui professor, eles me levaram para o tênis, que a minha vivência do tênis é maior, eu trabalhei em Brasil Open, no Comitê Olímpico mesmo, estava com o tênis, né? Então eles pediram para eu dar a aula de tênis. Então sempre que eles me pedem alguma coisa, eu participo. Aqui no Paraná, quando eles me pedem para dar uma palestra, eu sempre participo também. Não consigo ir nas reuniões aqui, que é num dia que eu tenho aula de outra coisa que eu adoro, que é rock e guitarra. Então,
Hoje, um pouco mais velho, eu procuro preservar um pouco mais as coisas que eu gosto e não mudar minha agenda tão fácil. Assim. Então, eu mantenho aquilo que me faz dar risada, que me deixa brincar, que eu encontro amigos fora da fisioterapia. Então, quando é fora, eu tento ir sim, vou. Então, eu participo bem. Sempre que eles me pedem alguma coisa, até da diretoria nem tanto, mas aqui, você pode dar a tua opinião para isso? Ajudo sem problema nenhum. Porque dentro da SONAF também, acho que eu já fui praticamente tudo. Porque logo que eu entrei como presidente da regional, eu saí para assumir a Brasil. A revista da sociedade, eu também fiquei 2 anos como revisor. Participei da formação da parte do grupo de ética da SONAF. Fizemos o primeiro manual de ética da SONAF. Então, boa parte dos cargos já passei. Hoje eu olho assim, poxa, já fiz bastante. Tem que trocar, tem que renovar, tem que trazer gente nova. Então, não vejo problema em se deixar um pouquinho de lado, se me esquecer um pouquinho. É natural. Faz natural. Parte, né? E eu acho que até para nós, como você falou, eu acho que são momentos, né? Eu me lembro que tinha momentos que, meu Deus, eu mudava a minha vida pela Brafim. É isso aí. E hoje a gente já repensa, já tem outras pessoas, e eu acho que essa renovação, de certa forma, ela é muito positiva também, né? Tanto para a associação quanto para nós, né? Assim, não ter tanto essa dependência também, né? Isso é muito positivo. Bacana. Vamos lá, então. Você falou das coisas que você gosta de fazer, o rock, a guitarra. O que te apetece hoje? O basquete em si, que eu joguei boa parte da vida. Hoje eu prefiro jogar o futebol do clube, que é mais não é tanto profissional, não lembra de treino, não lembra daquele desespero de viagem. Então, eu gosto do futebol do clube. Extremamente organizado. Por sinal, eu fiquei 3 anos como diretor de esportes do maior clube aqui de Maringá, que é o Country. Um outro aprendizado, você estruturar atividade esportiva dentro de um clube. Sim. É legal, a gente aprende pra caramba. Eu imagino. Né? Não, só dá briga, hein? De vez em quando. Eu imagino, porque assim. Pessoal nervoso. É outro tipo de relacionamento, né? Assim, deve ser. Lá são todos donos, são 1.500 donos. Síndico de prédio. Deve ser bem parecido. É um aprendizado. E aí você tem que aprender tudo que é da natação, tudo que é do beach, tudo que é regra, isso. Aí aprender a cuidar da grama, que a filtragem da piscina é assim. É um outro aprendizado. É super legal. Sabe? Fora isso, tem meu filho que voltou para o Rio de Janeiro, agora vou ter que voltar e ir para o Rio para vê-lo. Mas é legal, que lá a gente vai só coisa boa, né? Vamos para hotel, vamos para shopping, só festa. Então, a parte de festa para o filho voltou para o Rio de Janeiro. Aqui, guitarra, rock, eu não sou nada eclético. Eu sou roqueiro desde pequeno. Não que eu seja do rock pesado, metal. Gosto muito de som alternativo, indie. Adoro minhas guitarras. Por sinal, eu trouxe mais uma agora dos Estados Unidos. Estou curtindo ela. Tento montar banda, toco com os amigos. É uma diversão. Você fazia parte da banda da SONAF? Sim, também. Isso. É uma diversão. É gostoso. Fora isso... eu vou fazer um parênteses. Eu sou a pessoinha não SONAF que mais foi em congresso da SONAF. Sim, sou testemunha. Gosto, adoro viajar. Então, sempre que sobra, trabalho, guardo dinheiro e faço uma viagem legal. Pelo menos uma por ano tem que fazer. Tá? Então, bem joia. Acabei de voltar agora, tem 2 semanas. Aqui, ainda gosto de num bom pub, uma boa cerveja, um bom papo, ouvir uma boa banda. Gosto de ir para show de rock, sabe? Adoro. Por sinal, essa última viagem, super 10, assistimos o Rolling Stones lá em Los Angeles, no SoFi Stadium. Nossa. É um sonho. A gente dá licença, né? Animal. Sim, mas já estou mais de 50, já tenho uma certa segurança. O Alex já está maiorzinho, já entende eu viajar mais, então é de boa. Então, junta os amigos, vai dar risada, é muito bom. Aí você volta renovado, quer produzir mais, tem que trabalhar mais para pagar as contas também da viagem.
É um ciclo, é um ciclo. Tá tudo certo. E das viagens que você fez, se tinha uns 2, 3 lugares que te marcaram, que você falou assim, puta, esse aqui foi diferente por causa disso. Cara, ó, a primeira que chamou muita atenção foi Roma pela história. Eu sempre gostei bastante de história, né? Roma, Itália, Império Romano, a evolução do mundo ocidental, bem joia, né? Pouquinho antes. Roma eu tive a oportunidade de ir já também. A minha irmã mora lá. Ela mora lá faz mais de 15 anos. E assim, cada vez que você vai ser uma coisa diferente. Eu fiquei tão impressionado com Roma, porque assim, ó, você tá andando numa quadra, tem uma escavação de um lado aqui, os caras estão descobrindo um outro negócio, de repente você olha pro lado, tá o Coliseu, e daí, de repente, tem aquela ruazinha estreitinha, bem romana, assim, cara, que cidade espetacular, né? E aí, coisas boas. Uma cidade que eu adoro, porque a minha megalópole do mundo, Nova York, sem sombra de dúvida. O que você quiser. Essa também é a minha top. Eu amo de paixão. Eu falo, você quer lá tem rock. Adoro. Me larga lá em Nova York para eu sair andando. Adoro. Não esquece. Não precisa nem... A mais andei na vida foi lá. E as outras duas, Nova York impressionou porque eu fui logo depois do 11 de setembro, né? Então não tinham todos ainda os prédios de homenagem, só tinha os quadrados. Então isso impressionou bastante. Mas o lado feliz era de ficar rodando. A Alemanha me impressionou demais, Berlim, em relação à história da Segunda Guerra, você entrar, você ir nos pontos onde aconteceu isso, onde aconteceu aquilo. E agora, faz 3 semanas, eu fui para Havaí e fui em Pearl Harbor. É outra coisa que impressionou demais. Você está ali olhando como é que foi, os navios afundados, você olhando, sabendo que ali tem pessoas que não foram resgatadas, a entrada de uma superpotência numa guerra. Então, é uma coisa que chama atenção, faz lembrar da infância, quando você estudou isso, e você está ali no meio, vendo, independente de filme, fala de conhecimento mesmo. Claro, né? Claro, você está vivenciando a história, né? É legal. E nós demos uma sorte imensa, porque o Nimitz, que é um dos navios famosos americanos, que não estava em Pearl Harbor, estava lá para exposição, para visitação. E aí nós entramos no deck onde foi assinada a rendição do Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então é super legal, são coisas que marcam. Poxa, mas eu vi foto, eu estudei isso aqui em pé, a cadeirinha estava aqui, a mesinha está aqui, estava aqui. É legal, isso eu acho legal, bem legal. Mas tem aquele lado, quando a pessoa morreu, os caras fizeram isso mesmo, fizeram, aconteceu assim, foi. O ser humano consegue ser bem cruel quando quer, né? Mas... E o Nowotny é polonês, né? A Polônia foi invadida rapidinho, meu avô veio de lá fugido, então... Você liga, né? E, os caras aprontaram lá, hein? Você entra em alguns museus lá, é impressionante. Pesado, né? Pesado. Bastante pesado. Imagina. Então, tem o lado legal, tem o lado cultural, de aprender. É legal. Então, viajar é bom. E assim, ó, o que você sente hoje, sabendo que... acredito eu, né, que tenha sido a fisioterapia que te levou para todos esses lugares, né, cara? Assim, foi a tua profissão que te fez chegar aonde você tá, né? A fisioterapia me deu tudo. Se não fosse ela, não tinha nada. Porque o basquete uma hora ia acabar. Logo que acabou... É verdade. Eu sou super realista. O time acabou, eu falei, puta, aqui em Maringá, né? Não ia ter o segundo ano. Aí eu acertei com Franca. Pô, time super legal. O Dharma Franca, o Fernandinho, o Edu... 2 americanos, falei, aqui, ou eu viro agora o técnico da seleção brasileira, só que eu acabei tendo indisposições com o técnico, eu percebi que não era aquela maravilha que eu imaginava, tinham forças obscuras que movimentavam o basquete, o time, eu falei, putz, será que é isso que eu quero? Eu já era formado, né? Falei, será que é isso? Eu falei, quer saber uma coisa? Adeus, bola. Vou voltar para a fisioterapia mesmo, vou estudar mais ainda, e não me arrependo nem um pouquinho. Porque eu voltei para Londrina, na mesma clínica que eu havia feito estágio. Né? O Nelson é o Nelson Chirabi, tá? Que foi presidente da SONAP também. E o Afonso é o Afonso Salgado, que é o da clínica Salgado. Então eu fui estagiário deles. O Afonso, por sinal, era basqueteiro também. Tá? Jogamos junto. E aí, logo que eu voltei, o pessoal de Maringá ficou sabendo. Aí me ligaram, olha, você não quer voltar para Maringá, montar um serviço de fisioterapia esportiva, que aqui é grande a área? Eu falei, olha, até posso, mas eu não tenho condição financeira para tal. Eu falei, você vem, você trabalha? A gente tenta financiar o que for necessário. Eu falei, é? Vamos.
peguei uma linha de Londrina, voltei para Maringá e estou até hoje. E o resto é história. Ô, Pato, assim, ó, a gente tem muito aluno aqui no podcast, tá? Que escuta. E eu tenho certeza que tem muito aluno nessa hora que tá em dúvida, sabe? Putz, será que a físio é para mim? Porque, assim, ó, isso passa na nossa cabeça, né? Assim, não só de aluno, até de vários profissionais aí com 2, 3, 5, 10 anos de formado que ainda não tem certeza sobre as coisas, assim. É claro que isso é difícil até de se pedir, mas se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, assim, sabe? De, pô, acredita no seu sonho, corre atrás, assim, ó, e tenha claro na sua mente que não é fácil, né? Mas, assim, o que você falaria para essas pessoas? Ó, primeiro, se você entrou no curso, você tem uma certa dúvida, invista 2 vezes mais. Estude mais, procure aquilo que chama atenção, aquela disciplina, aquele professor que você acha que vai mudar a tua concepção, tá? Em relação ao que você imagina, que você espera. Essa é a primeira. Porque se você cair, você caiu ali dentro da graduação. Você tem chance ou de alterar o rumo dentro da própria fisioterapia para uma outra área, uma outra condição que você acha favorável, ou você abandona de vez e procura uma outra formação. E sempre procure dessa forma. Invista, se entregue e estude. Não tem outra solução se você não estudar. Não tem para onde correr. Você é aluno, você está ali para se formar. Tá? Eu acho que a coisa que eu mais acertei na vida, já era atleta, vou fazer físio, entrou novo. O que eu quero? Ortopedia e física esportiva. Desde o princípio. Tá? Mas eu nem tinha ortopedia, eu estudava antes. Lá na clínica, pegava os livros da clínica, estudava antes. Ia lá, enchia o saco do Nelson, do Afonso, do Zé o tempo inteiro. Né? E tem que ser isso. De novo, se aquilo ali você errar, falhar, você ainda tem chance de mudar. Tá joia? Agora, não é só estudar e fazer de conta. Você tem que estudar e tentar pôr isso na prática. Aquilo que eu li, eu consigo empregar aqui no meu paciente? É a realidade mesmo? É o verdadeiro? Depois disso, investir na profissão. Investir naquilo que você acha que vai te fazer o bem. Tá? Aquilo que eu comentei antes. Procure profissionais de renome. Vá conhecer o que ele faz. Vá conhecer o espaço dele. Se você está no meio acadêmico, vá até a universidade dele. Vá conhecer o laboratório dele. Vá ouvir a opinião dele, a ideia dele. Que é uma coisa diferente. Ele vai te dar um caminho diferente. Tá? Isso toma tempo. Isso toma um certo gasto. Então, você tem que preparar. O que você for ganhando, vai guardando para você colocar aí na tua empresa, que é você mesmo, a princípio. Tá joia? Tombos, perdas, acontecem. Eu acho que eu sou bem privilegiado, que eu não tive muitas e não foram assim, que realmente houve perda. Teve essa da pandemia que eu comentei com vocês, mas hoje a empresa está mais redondinha, está equilibrada, então a gente respira. Tá? Mas, de grosso modo, seria isso. Invista em você, não fique esperando dos outros, não. Só que cuidar. Hoje, na fisioterapia, o que eu vejo? Às vezes me incomoda, mas não é em relação à minha pessoa, em si, é em relação à profissão. É a necessidade de se aparecer na fisioterapia e mostrar alguma coisa na fisioterapia que você é melhor que os outros, que você inventou, que você cria, que você faz tudo melhor. Peraí, ninguém é Deus. Tá? Infelizmente, o brasileiro, ele tem aquele hábito de ver, ouvir e não duvidar. No primeiro momento ele acredita, protege, e se eu fiz um curso daquilo lá, então eu vou proteger mais ainda, porque aquilo é a minha realidade hoje. Não. Se você ouvir alguém bom, ouça outro bom e compare os dois. Desenvolver senso crítico, né? Exato. Quanto mais a gente conhece, põe mais argumento. Exato. E essas comparações, sabe, aquela gente julga, não precisa falar para todo mundo, mas crie os teus consensos próprios, as tuas ideias, e vá em frente. Outra coisa, não agrida o meio. O fisioterapeuta parece que tem a necessidade de agredir o meio para aparecer. Eu acho que nós somos uma profissão da saúde, não é uma profissão de moda. Eu acho que é uma profissão séria, não é brincadeira. Então, isso não cabe na fisioterapia. Tá, isso me incomoda. Eu estou ficando mais velho, me incomoda um pouquinho menos, mas ainda é chato. E eu acho, sabe, essa questão de desenvolver senso crítico e da profissão em si, né, de se agredir, a gente tem
o hábito e o péssimo hábito, eu acho, na fisioterapia, porque a gente é muito pouco corporativista também, né? Nossa. E as pessoas, elas gostam de lavar roupa suja Onde muito não deve. onde não deve, né? E assim, e uma diferença muito grande, né? Que eu já vi de congressos internacionais e de congressos nacionais, é que nos internacionais as pessoas, com respeito, elas não têm medo nenhum de falar: poxa, Alexandre, eu não concordo com isso que você está falando, por isso, por isso, por isso. Aí você vai lá, me argumenta. E assim, nem sempre nós dois chegaríamos a uma conclusão comum. Mas o debate Tá tudo houve. bem. E tá tudo bem. Eu te respeito, você me respeita, porque eu tenho meus argumentos e você tem os teus, que são coerentes, né? Discutimos ali no meio científico e vamos sair dali, vamos jantar, vamos tomar uma cerveja junto, tá tudo bem. Aqui as pessoas têm um medo de expor a opinião, né, de dizer o contrário, e a gente está num congresso, no meio científico, que é para isso, né, para debater. Você tem mentes pensantes justamente para isso. Né? Isso é necessária, né? João, uma outra coisa que vocês falam, eu lembrei agora, que me incomoda. Antes, nós participávamos de eventos médicos também. E nós participávamos das mesas de discussões. Era super legal. Você tinha chance de discutir, conversar com o médico. E, não, olha, mas é a cirurgia. Quando faz assim, eu prefiro tratar assado. Quando você usa tal técnica, se a tua atenção for essa, eu já mudo o meu conselho, o meu conceito. Era legal. Só que hoje a gente fica num embate com o médico, embate sobre o protocolo de tratamento, embate com o procedimento, embate. Não é por aí. Isso aí não vai levar bem nem para um, nem para outro, e vamos ser mais realistas. Vai estourar do lado mais fraco. Sem sombra de dúvida. E não preciso nem citar qual é o lado mais fraco. Tá? Ah, você é covarde? Nem um pouco. Já briguei um monte, já lutei um monte. Só que quando você tem chance de sentar, conversar e discutir com indivíduos do outro lado, talvez você ganhe margem de negociação, espaço, reconhecimento, respeito. Isso é assim. Para isso precisa ter conhecimento e argumento. Aí que Exato. tá o ponto. Não é chegar lá, eu faço isso para o médico. Ele vai dar risada. Sabe? E hoje, assim, eles chegaram a um certo ponto que eles estão trazendo fisioterapeuta de fora para falar nos congressos deles. Aí eles vêm para o interior, você é fisioterapeuta? Não, de fora isso aí nem existe o que você está fazendo. E aí, você vai falar o quê? Porque o fisioterapeuta, que é professor daquela escola, veio dar aula para a gente e falou isso, você está falando totalmente o contrário. Onde você viu isso? É triste. Sabe? Isso é ruim. Eu acho que a gente tinha que voltar a essa condição. E uma coisa na SONAF me incomoda, porque os congressos hoje, igual a Sibeli deixou claríssimo ali, ninguém pode perguntar, mas se você fizer isso aqui, eu faço isso que você está falando, e não é bem assim, não é morte. Tá? Vai dar um jogar a cadeira no outro, não vai olhar na carinha do outro, vai ser choradeira, lenço para todo lado. Eu falei, putz, mas... Então está perdendo aquela essência do discutir. Sabe? E que não é faltar respeito, né? Assim, exato. A gente não precisa ter as mesmas opiniões. Desde aquela condição, desde a Grécia lá, o parlarle, vamos discutir. João, te cortei. Não, mas na realidade, assim, ó, discutir é necessário para evoluir. Haja crescimento. Né? Até mesmo porque, muitas vezes, você falou, e é uma coisa que eu não pensei por essa ótica, por esse ponto de vista. Porra, que interessante que o cara falou, tal, quem sabe se a gente fizer desse jeito ou daquele jeito, tal, né? Assim, é natural para evolução, então... Exato. Então, as palestras são o ambiente tal para fisioterapia assim. Mas, peraí, esse ambiente não é para metade do que está aqui. Quem pagou não quer ouvir isso. Quem pagou quer resolutividade na clínica, quer saber como testar, ele quer saber como pôr a mão, ele quer saber como interagir com o paciente. Isso não tem mais. Então fica aquelas conversas xoxas, sem sal, sem açúcar. É mais ou menos aquele negócio assim, o que você vai aprender hoje que na segunda-feira que vem você vai aplicar no seu paciente, né? Você pode ter benefício, ganho. Exato, é isso aí mesmo. Show de bola. É evoluir, né? Acho que a gente tem que... Não dá para perder as esperanças,
mas realmente a gente tem que retomar alguns conceitos que se perderam em algum momento e, né, não sei porquê, mas ficaram perdidos com Nunca é mal certeza. olhar para o passado. O passado traz vivência, traz resultados, e a gente pode ainda pegar alguma coisa do passado que pode ajudar. Então, parece que a fisioterapia hoje faz questão de apagar tudo que é do passado. Sabe? Apaga. Mas peraí, então uma cultura que não tem história não é verdadeira. Uhum. Uma sociedade, uma profissão que não tem história, peraí, veio da onde? Não, e a gente só tá aqui porque muita gente fez muito atrás. Muita gente. E que mal tem reconhecer quem fez isso lá atrás. Assim, é necessário. E com o pouco que se tinha lá atrás, né? É puro mérito, cara. É puro mérito, porque era muito difícil. Isso ainda... e a gente tem que cuidar muito, né? Porque isso pode trazer muito prejuízo para a profissão, né? E nessa de... né, a gente só pensar numa coisa, só pensar na outra, a gente já perdeu bastante, né? Eu sempre dou um exemplo, que não é nem tanto da minha área, né? Mas o espaço que o fisioterapeuta perdeu com eletroterapia, nossa, para mim, assim, é uma das maiores perdas que a gente teve ao longo da nossa profissão, porque era uma coisa que era o que a gente dominava, e veio essa conversa de que não funciona para nada, porque assim, se aplicava mal, porque se aplicar mal, meu filho, você pode fazer a coisa com a maior evidência do mundo, se você não fizer certo, não vai funcionar, né? Porque o problema não está no recurso em quem está fazendo, né? Quem está fazendo. Sibeli, eu gosto, sempre defendi, para minha sorte, eu sempre defendi lei, sempre defendi corrente. Eu fiz uma formação na Holanda, tá, em eletroterapia, super legal, com um cara que já foi chefe de departamento da escola de Amsterdã. O cara estudava ultrassom, era uma fera. E eu sempre defendi algumas coisinhas, e graças a Deus viraram. Mas eu vivi uma época, e Londrina era uma região muito forte. A primeira escola de fisioterapia, de osteopatia, começou em Londrina. Eu comecei a fazer osteopatia, eu estava no segundo ano da universidade. Aliás, no terceiro. Que escola você fez? Eu fiz com os franceses que vieram aqui ter a formação. Eles davam blocos e a gente fez. Né? Só que a partir dessa osteopatia começou a aparecer aqui, virar ali, aí veio a crochetagem, aí veio strain contra strain, que era tudo manual. Não, agora a fisioterapia é manual. Joga todos os aparelhos fora, agora tudo é fisioterapia manual. Esqueçam, não funciona, não presta, vai queimar o paciente, choque é para acender a luz. Eu falei, meu Deus do céu, a gente veio disso, como é que a gente vai pagar isso? E foi um período que foi assim. A osteopatia, strain contra strain, Maitland, Mulligan, Mackenzie, foi vindo um atrás, era tudo manual. E aí o pessoal foi abandonando essa história. Poxa, e física? Ou melhor, eletro é física, matemática e fisiologia. Não é todo mundo que gosta e não é todo mundo que tem saco de ler e estudar. Então, falar mal daquilo que a gente não gosta é fácil. Mas, você vai destruir a tua própria profissão. Lá na clínica, eu vou fazer choquinho? Peraí, que choquinho você conhece? Choquinho. Vem cá. Vou te mostrar meu aparelho. Só na entrada aqui já tem mais de 30 possibilidades de corrente. Então, não é choquinho. Eu tenho que te avaliar, eu tenho que saber qual é a tua necessidade para saber qual corrente eu vou usar. Então, se o teu fisioterapeuta falou choquinho, você me desculpa, mas ele é um incompetente, sabe? Não domina a área, está fazendo mal para a própria profissão dele. Hoje eu já não estou mais de boca tão calada com os pacientes. A experiência permite algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que começar por limite via paciente. Para o paciente chegar e cobrar esse indivíduo que está falando mal da fisioterapia. Não só a gente, para a sociedade cobrar o que ele está falando. Então, acho que uma formiguinha falou, uma hora vai chegar nesse indivíduo. E eu acho, Alexandre, que na verdade é este o caminho, porque quando você tem reconhecimento social, aí falando da sociedade, muda completamente o olhar, não é? São os fisioterapeutas que estão querendo fazer reserva de mercado, que querem isso, que quer aquilo.
Não, isso é um reconhecimento da sociedade. Eu acho que isso a gente pode dizer hoje que a fisioterapia, enquanto profissão, ela tem. Né? É muito difícil um paciente não saber o que é a fisioterapia, né? Algum indivíduo nunca ter feito, ou pelo menos alguém do seu entorno não ter feito, né? Então, eu acho que enquanto profissão, a gente já chegou nesse nível, né? Sim, eu acho que, assim, até não é puxar saco da fisioesportiva. Ainda, se nós somos o país do futebol, também não sei mais, mas graças ao futebol e alguns indivíduos que eram jogadores que mostraram o seu fisioterapeuta, né, que a físio começou a aparecer bastante. E aí outras áreas vieram na sequência, né? Então, não dá o direito da físio, tudo é nosso, nós queremos. Não, foi uma ocasião de momento. Só que o fisioterapeuta tem que dar a mãozinha de área por área e andar junto. Isso é claro. difícil. Não, e tá, mas Não assim, nós não vamos estar vivos para ver isso. A própria pandemia deixou completamente clara a importância da fisioterapia respiratória. Ó o campo que os caras ganharam. Assim, eu digo os caras porque eu sou da traumatologia ortopédica, assim, mas a fisiorrespiratória, ela decolou. E por quê? Porque teve resultado, porque atendeu direito, porque, assim, foi uma profissão extremamente necessária para recuperar os pacientes. Então, assim, que orgulho dos fisioterapeutas respiratórios. Eles conquistaram isso, com muito trabalho, com muita, né, com muito sofrimento na época ali, condições completamente complicadas para se trabalhar. E assim, ó, com sangue nos olhos, eles foram lá e venceram essa baita batalha, né? Totalmente. Riscos, passaram, perderam hora de sono, se expuseram. Super legal. Eu acho que até o Conselho Federal poderia ter feito uma menção maior a esses indivíduos também. Ter colocado com maior ênfase no mercado isso aí. Ter colocado em alguns meios de comunicação isso aí. Acho que passou um pouco. Até teve um pouquinho, mas poderia ter sido melhor explorado. Pois é. Mas talvez a gente está aprendendo a valorizar a nossa profissão de dentro para fora ainda também, né? A gente está começando com isso daí, valorizar cada vez mais as áreas, e assim a gente cresce também. Com certeza. Com certeza. Mas deixa eu só fazer um fechamento aqui. A palavra, talvez, que eu acho que fica para o nosso ouvinte aqui, você falou ela várias vezes durante o nosso papo, a nossa entrevista aqui, que foi com relação ao estudo. Porque eu estudei aquilo, estudo. Então, assim, ó, a gente tem que estudar, né, Pato? A gente tem que estudar. Assim, ó, é graças ao estudo que a gente conquista as coisas, que a gente vai ficando melhor profissional e a gente vai tendo cada vez mais possibilidades. É necessário sentar a bunda na cadeira e estudar. Vou dar um exemplo. Senão, até poder subir correndo. Fala um livro legal da ortopedia que você tinha vontade. Se você quiser os de joelho, Fred Fu, Rosenberg, tem tudo aqui. Tá lá na minha. Na época não tinha os artigos, mas eu tenho os livros, os clássicos, eu tenho todos, mesmo que não é inglês. O meu livro do Maitland ainda tem a folha vermelha, que é para você não tirar xerox, para você não reproduzir. Olha que desgraça, né? A gente mora num país que tem a forma de pirata. Então, para não xerocar, vai lá e põe você tira, fica tudo preto, né, a folha. Isso é legal. Aí, às vezes, eu faço alguma coisa aqui em casa, chamo o pessoal da clínica, os mais lá falam, olha, você vai ver a biblioteca. O que você quiser de ortopedia, está aqui. E eles ficam, mas você pega, olha lá. O meu sócio majoritário, uma vez no churrasco em casa, duvido que você leu tudo. Escolhe um livro. O melhor assunto desse livro está mais ou menos nessa página, o autor é tal, você vai pegar tal, assim, tem um gráfico assim que eu usei em tal aula, não sei o quê. Duvido. É verdade, estava lá. Rabiscado. Então, isso é legal, isso é joia. Só que E eu acho que vale até reforçar, porque isso ficou muito claro em todas as suas falas também, né? O estudar, mas que é proativo, né? Exato. Porque eu acho que a gente vem também de uma, agora, né, cada vez mais gerações, que elas acham que nós, enquanto professores, a gente tem que abrir a cabecinha deles e enfiar todo o conteúdo ali dentro, e tá bom. Então, assim,
Se o meu professor não me falou, eu nunca estudei isso, meu professor nunca me falou. Gente, é impossível alguém conseguir dar conta de tudo de um assunto específico. Então, assim, a gente tem que ir atrás, né? Assim, se interessou lá da fêmur patelar, vai atrás. Você tem que ir atrás. E hoje, como você disse, eu tenho livros clássicos que eu sou super fã também, mas, cara, a facilidade que a gente tem de estudar hoje, né? Assim, não tem desculpa hoje de você dizer que você não conseguiu estudar. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu tava olhando para os meus livros e ficam aqui em cima, ó. Eu vi o meu capande ali, o meu capande ele é autografado. Cara, isso é um orgulho para mim. Eu fui para um congresso em Assunção, levei o livro lá pro Capandi, né? Pro Capandi autografar. Legal. Cara, pô, isso é impagável. Cara, eu tenho um caso que é bem legal, que é o do Easy Stretching. Eu sou da primeira turma aqui no Brasil do Easy Stretching. Meu professor tinha um livro. Como eu gostava. Bernard Redondon e a Rosi. E ele era do Comitê Olímpico francês. Ele falava, tem um negócio para você. Deu o livro, eu tenho o livro dele assinado aqui em casa. Olha o primeiro Easy Stretching, em francês. Quem já fez esse stretching vai ter boas recordações agora, porque assim, o Bernard Redondon é um cara espetacular, assim, uma pessoa nota 1000. A esposa dele, a Rosi, assim, ele demonstrava nelas práticas uma consciência corporal que eu nunca vi. Violento. Uma senhora, sabe? Espetacular. Muito bom relembrar isso aí. Que legal. Pato, assim, que papo gostoso. Muito obrigado por aceitar nosso convite, de vir aqui ao Fisioverso, contar as tuas histórias aí. Eu tenho certeza que vão ser super inspiradoras para um monte de gente, porque assim, esse é o nosso objetivo do podcast também, assim, mostrar que assim, pô, a Fisio é muito grande, cara. A nossa profissão ela é gigante e a gente tem baita profissionais assim como você. E eu tenho certeza que a gente chegou nesse objetivo hoje. Eu estou muito orgulhoso de ter você aqui. Foi muito gostoso bater esse papo contigo. Não, foi muito bom mesmo. E assim, acho que a gente teria assunto aqui para mais umas parzinhas de horas. E tem as porcaria também, né? Os erros de jogos, os atendimentos que deu errado, vivência em jogos internacionais. É legal. Tem claro. A gente vai deixar isso daí para um segundo episódio contigo, então. Pronto. Se vocês precisarem, será um prazer ajudar. Prazer mesmo, sabe? Eu acho que você tem que proteger aquelas pessoas que lembram de você. Não é Não, é o lembrar de convidar, falar, pô, vamos bater um papo, vamos falar de coisa boa. Isso é legal, isso é gostoso. Tá? Então, se vocês me protegem... Não, e assim, eu acho que eu já te falei isso, mas, assim, sem sombra de dúvida, se qualquer pessoa me perguntasse, fale 10 nomes de fisioterapeutas, assim, que você acha fora da curva, você tenha certeza que você estaria entre esses 10, assim... Ô, louco, Sibeli, você é melhor que eu, para! Eu tenho que comer bastante, arrozinho e feijãozinho ainda. Ixi, Maria. E, então, assim, nossa, para nós, quando o João falou com você e você aceitou, assim, eu fiquei muitíssimo feliz mesmo. Porque sempre, cada conversa, por mais simples que seja, é um mega aprendizado, assim, você é, assim, de verdade, foríssima da curva. Ô, louco. Agora que eu não vou dormir mesmo, João. Sibeli e João, vocês têm uma coisa muito legal, vocês me deixam à vontade, deixam eu falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu critico. Isso é o respeitar. Então, não é um simples convite para estar em. Sabe? É aquilo que vocês vão direcionar para aquilo que vocês acham legal, o que pode fazer bem. Isso é legal. Isso é levar alguma coisa de diferente, é um projeto diferente, é uma coisa para proteger a fisioterapia, uma coisa para elevar a fisioterapia. Eu até não tinha muita noção até vocês falarem. Eu fiquei, de boca aberta, é super legal. Ninguém fez isso. Né? Então, continue. Eu super dessa. O que vocês precisarem, não só o Alexandre falando não, mas de colegas que às vezes
para chegar até o colega, conversar, porque eu puder ajudar, pô, de boa. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. É uma honra. Vamos deixar um gostinho para ter bastante assunto para o próximo episódio, então, que a gente já vai marcar com o Pato de novo. Gente, vamos fazer a nossa despedida? Vamos. Opa! Então, vamos fazer 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Ops. Tchau, tchau, um abraço, pessoal. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigadão, dupla. Tchau, tchau.